Então, vamos focar muito bem nisso. Agora vamos para um outro nível de questão que envolve isolamento de x, que é quando tem x dos dois lados. Por exemplo, 5x mais 10 igual a 3x menos 40, por exemplo. A técnica é o seguinte, você joga quem tem x para um lado e quem não tem para o outro. Então, todo aquele negócio de troca de operação tem que estar bem entendido. Então, para o lado esquerdo, temos o 5x, ele já está lá, não troca de operação. O 3x vai para o lado esquerdo, então ele está somando, porque ele é positivo, ele está somando. Então, ele vem para cá, subtraindo. O 3x ficou menos 3x. O menos 40 continua ali. E o 10 vai para cá, troca de sinal. Troca de operação. Era mais 10, virou menos 10. Muito bem. 5x menos 3x. Eu não sei fazer conta com x. Pensa que é 5x salada menos 3x salada. Quantos x salada sobram? 2x salada. X. Aqui é a mesma coisa. Menos 40 menos 10 de novo, é uma união de dívidas. Então, 50. menos 50. Agora, nós queremos o valor do x, não do 2x. Nós queremos o valor do x. Portanto, nós temos que passar o 2 dividindo. Ok? E isso aí, a gente sabe, né? Metade de 50 é 25. Como está negativo, menos 25. Daí você pode estar se perguntando, mas esse 2 não deveria ter trocado de sinal? Não, não deveria ter trocado de sinal. Porque a gente troca de operação. Como esse 2 estava multiplicando, ele veio para cá dividindo. Então é por isso que a gente troca de operação. Ok? Operação. Muito bem. Com isso em mente, veja bem o exemplo, eu pediria para que você, né, não cometermos erros bobos, que você leia, né, leia aí para si mesma tudo que eu fiz, escreva aí no seu papel, entendendo os passo a passos, né, tudo que eu já falei, e quando você terminar de copiar, entendendo os passo a passos que eu fiz, se surgir dúvidas, me pergunte, por favor, eu vou colocar uma para você fazer, beleza? Tá bom, vou copiar. Beleza. Pronto, copiei. Entendendo as coisas? Entendeu bem? Acho que sim. Ótimo. Então, vamos continuar. Bem, eu vou colocar uma para você fazer aqui. Então, vamos com bastante paciência agora. Vamos bem aos poucos. Preste bastante atenção, né, para fazer rápido, tá? Então, vou deixar aparecendo aqui o que eu fiz. Vou passar uma linha para separar a minha da sua. E aqui vai ficar... vamos lá. 15 x mais 660 igual a 13x menos 80. Beleza? Sem pressa. O importante é fazer os mesmos passo a passo que eu. Ó, quais são os passo a passo? Perceba aqui. Você vai olhar quem tem x, quem não tem x, vai separá-los, quem tem x vai para a esquerda, quem não tem vai para a direita, vai fazer as continhas na esquerda e na direita, vai passar quem está do lado do x para o outro lado dividindo, e pronto, chega na resposta. Esses são os passos, tá bom? Tá bom. Então, agora é com você. Eu vou querer que você faça bem bonito aí no papel, passo a passo todo, para me mandar uma foto, beleza? Tá bom.
Desculpa, bug aqui no meu computador. Voltou já. Ok. X igual a menos 70? Na verdade, eu não sei. Se você puder me enviar a sua conta para eu verificar. Enviado. Deixa eu dar um segundinho. Acho que ficou tudo preto, né? Deixa eu arrumar aqui. Saber o que você fez, está bem organizado, gostei do que eu estou vendo. Ninguém aprende nada desorganizadamente. Você passou para o outro lado, esse aqui você também passou, você fez a subtração, você dividiu. Perfeito, nota 10. Nota 10. Ok. Maravilha, 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 maravilha. Bem, a próxima questão que eu sempre peço para os meus alunos que estão na tua situação é uma com frações. Mas, eu vou pedir para você fazer uma outra. Nesse mesmo estilo aqui, você fez certo o seu, mas eu vou pedir para que você faça uma outra, eu vou colocar uns números mais feios, que eu não tenho ideia de como vai ser a resposta, então pode ser que saia uma fração muito feia, coisas assim, tá bom? Tá bom. Só na resposta, só na resposta. Fração vai aparecer lá só na resposta, então você não vai precisar se preocupar com fração por enquanto. Vou colocar aqui uma conta bem feia para você fazer. Menos 23x mais 1 igual a 12x mais 77. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Então, de novo, faça com bastante beleza aí que vai estar tudo certo. Vou te mandar a foto, já fiz a questão. Ótimo. Eu acho que talvez eu possa ter me confundido com os sinais do mais 77 e menos 1. Eu subtraí dos dois e mantive o sinal do maior.
Você tá certo, é isso mesmo. Ok. Você juntou as duas dívidas, parari parará. Tá bom, você colocou na calculadora, né? Mas o 76 por 35 já estaria de bom grado para mim. Ótimo. Então, estamos aquecidos agora nesta matéria maravilhosa que é a isola X. Então, vamos para a próximo nível de dificuldade insano aqui, que é fração. Então, deixa eu fazer uma conta com fração. Ah, por só um, dois, três. Bem, para somar frações, as coisas não são tão diretas. Mas, né, tenho certeza que somar frações é uma coisa, assim, bem básica para qualquer prova que tu queira fazer aí, pensando na faculdade, etc. Vai cair isso aí. Tu tem quantos anos? Não, é 17. Ah, tu é novinha aí. Porque tem aquele exame lá que é para maiores de 23, é um pouquinho mais fácil, às vezes. Mas o Exame Nacional Português é meio barra pesada mesmo. Bem, minha recomendação é que você estude bastante, né? E eu acho que o principal, que nem eu sempre faço com os meus alunos, é revisar as funções, porque elas aparecem assim como se fossem a coisa mais natural do mundo, né? Quando a pessoa ela não é muito familiarizada com a matemática, acaba que ela não conhece as funções, né? Função da reta, da parábola, do exponencial, do logaritmo, as funções trigonométricas, são coisas assim que eles usam nas contas como se fosse nada, assim, como se fosse a tabuadinha. Então tem que saber muito bem as funções. Daí eles têm esses blocos de questões que eles sempre cobram, né? Questões de geometria trigonométrica, de geometria espacial, complexos, os problemas de probabilidade, contagem e os problemas de cálculo diferencial. E isso é de fato um problemão, porque o cálculo diferencial é uma matéria completamente diferente de tudo que a gente vê no Brasil. No Brasil, a gente só vê cálculo diferencial na faculdade mesmo. Então, você não tem noção do que rola nessa matéria, sacou? Uhum. Bem, então vamos lá. Bem, então eu vou resolver aqui. Bem, para conseguir fazer as sominhas, é necessário que você faça o seguinte: tem o denominador igual. Só é possível somar frações com denominador igual. Uhum. Muito bem. Então, como é que a gente vai. Bem, por quê, né? Primeiramente, por quê? Porque para que você possa somar, é necessário que as repartições sejam iguais. Vou te dar um exemplo bem claro e óbvio disso. Imagine que você vai na pizzaria, você coma um pedaço de pizza, e você vai com uma colega, e ela coma um pedaço de pizza também. Só que, claramente, os pedaços são de tamanhos diferentes. Então, quando você chega em casa, lhe perguntam qual foi a quantidade de pedaços de pizza que vocês comeram. Se você dizer dois, não vai dar certo, né? Porque a sua quantidade de pizza é maior que a da sua amiga. De alguma forma, você tem que indicar isso. Então, você pode dizer que comeu meio, a amiga comeu um quarto, porque você comeu meio, porque você comeu um pedaço de uma pizza cortada em dois. Sua amiga um pedaço de uma pizza cortada em quatro. Eu, Então, no caso, comi 2 de um quarto. 2 muito bem, quartos. era isso que eu já ia chegar. Porque, assim, um jeito de conseguir somar, um jeito, não é o único jeito, mas é um jeito, é se você pensar a pizza cortada de novo no meio. Então, você comeu na prática dois pedaços de uma pizza cortada em quatro. Vai escrever dessa forma. Veja que o 2 quartos, né, é multiplicar o 2 em cima e embaixo. Tem que multiplicar em cima e embaixo, senão você vai estar mudando o significado da fração. Comer um meio e comer dois quartos é comer a mesma quantidade de pizza, concorda comigo? Eu Uhum. só estou cortando a pizza aqui no meio, mas a quantidade que eu comi é a mesma, certo? Então, um meio e dois quartos são formas diferentes de representar a mesma quantidade, tudo bem? Uhum.
Só que agora, com 2/4, você consegue fazer a soma. Porque agora os denominadores estão iguais. Está indicado que as pizzas desse problema são pizzas que foram cortadas em 4 pedaços. Então, vocês podem chegar em casa e dizer, nós comemos 3 pedaços de pizzas que foram cortadas em 4. Perceba que você não soma os de baixo, os denominadores. Você não soma os denominadores, porque os denominadores eles estão aí só para representar em quantos pedaços foram cortadas as suas coisas, ok? Ok. Então a ideia é essa. Então perceba que eu tive que multiplicar o mesmo número em cima e embaixo. O 4, no caso, é o famoso mínimo múltiplo comum aqui. Muito bem. Então, vamos pensar isso para o nosso caso. Bem, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 6, eu tenho um número escondido aqui. Tem um número aqui embaixo. Vou deixar assim, porque a gente nunca coloca 1 embaixo dos números. Né? Mas nesse problema, como a gente está tratando com fração, é interessante colocar. Ok? Ok. Então, se a gente pensar um pouco, o 6 é o cara da repartição aqui, né? Porque dá para transformar o 2 multiplicando por 3 em 6, o 3 multiplicando por 2 em 6 e o 1 multiplicando por 6 em 6. Certo? Justamente por quê? Porque o 6 é o mínimo múltiplo comum. Aquele negócio da pizza é bem curioso, porque, por exemplo, se eu quisesse cortar isso aqui em 3 pedaços, já não dá mais para cortar em 3 pedaços. Ah, mas se eu cortar aqui? Não, porque os pedaços são de tamanhos diferentes, entende? Quando a gente está falando de frações, os pedaços têm que ser de tamanhos iguais. Então não dá para cortar em 3. Tanto, se eu pegar uma pizza cortada igualmente em 3 pedaços aqui, e né, meu colega comeu um e eu comi um, como é que fica numa situação mais feia como essa, né? A gente tem que achar o mínimo múltiplo comum. E se eu parar para pensar, ó, é 6. Eu corto em 6, percebe? O E aqui eu... mínimo múltiplo comum é o menor número de pedaços iguais, certo? Exato. E aqui eu posso também cortar... posso pensar também, como é que eu vou cortar esse cara em 3 pedaços iguais? Eu posso pensar assim, ó. É sempre par? Não, nem sempre é par. Pode ser um número ímpar. Então, se eu pegar 2 pedaços, como é que eu corto esses 2 pedaços em 3 fatias iguais? Vai ser alguma coisa assim, eu acho. Ok? Claro, meu desenho tá horrível, né? Mas você entende o que eu quero mostrar, né? Pedaços de pizza de tamanho igual são possíveis quando a gente tem... quando a gente pega uma pizza que foi cortada em 2, uma pizza que foi cortada em 3 e corta elas em 6 pedaços. Mas por que é o 6 e não é um outro número? Porque o 6 é o mínimo múltiplo comum do 2 e do 3. Não daria para cortar em 4, não daria para cortar em 5, mas dá para cortar em 6. Ok? Ok. A ideia é essa. Né? Lembre que a primeira pizza foi cortada em 2, é o risco preto, e a segunda em 3 são os riscos pretos também. Dá para cortar porque são os nossos múltiplos aí. Então, como é que eu faço essa conta para descobrir quem é o mínimo múltiplo comum? É uma coisa que a gente aprende lá quando a gente é criança. É a tal da fatoração. Vou dividindo. Tem muita conta aqui, ó. Eu tenho que sempre começar dividindo pelo menor número que divide qualquer um dos números. Que no caso é o 2, porque o 6 e o 2 são pares. Ok? Agora só sobrou números divisíveis por 3, que são os próprios 3 ali. Pronto, acabou a conta. Fácil assim. Quando todo mundo chegar a 1, acabou a conta. Aí para achar o mínimo múltiplo comum é multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, de todos os números envolvidos na conta aqui, ó, 2, 3 e 6, 1 não conta porque 1 é 1, né? Tudo é múltiplo de 1. Então, o mínimo múltiplo comum é o 6. Dá para cortar essas pizzas todas em 6 pedaços. Beleza? Beleza. Entendido, né? Então, como é que vai ficar aqui? Vamos multiplicar agora. Temos que pensar. Eu quero que apareça 6 na parte de baixo das frações. Então, eu penso, o que eu tenho que multiplicar por 2 para virar 6? O 3. Multiplico em cima e embaixo. Eu tenho que multiplicar o 3, que é o número que fez virar 6. Está todo mundo errando isso nas minhas aulas ultimamente, então eu vou focar. Eu multiplico por 3 para dar 6, ok? Então, se eu multiplico embaixo por 3, eu tenho que multiplicar em cima por 3 também. Não é por 6, é por 3. Tudo bem? Tudo bem. Agora vamos para a próxima. Eu tenho que multiplicar por 2. Eu multiplico em cima e embaixo, é o mesmo número. Veja as cores, veja a simetria. O 6 já é 6, né? Mas se eu quiser fazer uma frescura aqui, ó, multiplico por 1, em cima e embaixo.
Não muda nada, né? Multiplicar por 1. E aqui, eu preciso que apareça 6 aqui, então eu tenho que multiplicar por 1, porque 6 vezes 1, 1. Muito bem, então agora a gente pode continuar. 3x por 6. Embaixo eu sei que já vai dar 6, não vou nem me preocupar em ficar falando, quanto é que dá? Dá 6. Ó, menos 1 vezes 1. Número negativo multiplicando ali com um número positivo continua negativo. Mais com menos dá menos na multiplicação. Na multiplicação, mais com menos dá menos. É só na multiplicação e na divisão que mais com menos dá menos. Bem, embaixo também. Aqui vai ficar 12x por 6. Muito bem. Então, agora que eu já transformei todo mundo em 6 embaixo, eu corto, olha só, todo esse trabalho para mandar embora. Mas é bom, né? Pelo menos não temos mais frações, a gente se preocupa só com a parte de cima. Tudo bem? Uhum. Pronto, agora virou uma conta igual as que a gente estava aprendendo. Então, inicialmente, o nosso problema era só os números, só o que estava em preto aqui, né? Aí a gente percebeu que tinha que lidar com o denominador. Eu fiz o mínimo múltiplo comum, achei que é 6. Jogo, jogo números que multiplicando fazem virar 6, em cima e embaixo, em cima e embaixo. É o número que multiplicando dá 6. Vai em cima e embaixo. Apareceu desse jeito, corta, corta, corta. E agora, esse cara e esse vão para um lado. Esse e esse ficam do outro. Então, Só 3x que por... Oi. eu tenho um problema, eu não entendi direito como que você acha o mínimo múltiplo comum, sabe, a conta bem básica, Não sabe aquela... dividir por 2? Não, eu sei dividir por 2, eu só não entendi o que aconteceu ali. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. Ah. Mas como Certo? você organiza isso? Você começou pelo 2 ali porque ele é o menor? Exatamente. É sempre pelo menor, como eu havia dito. Sempre que tiver um número par para dividir, você divide por 2. Vai ter uma hora que vão acabar os números pares. Ok, Aqui, por exemplo, só tem números ímpares, no caso 3, né? Então, a gente tem que dividir por 3. Beleza? beleza. Beleza. Então, é isso aí. Desse jeito, não tem muito segredo. Só dividir, enquanto dá para dividir por 2, divide, depois divide por 3, depois por 5, depois por 7, os números primos, né? Mas normalmente não chega até o 7. A gente vai dividindo só até que chegue em 1, 1, 1 todo mundo. Perceba que eu não dividi o 3 por 2, porque o 3 não é divisível por 2. 3 é um número ímpar, certo? Então ele não é Uhum, divisível por 2. Então por isso que ele continuou 3 aqui. Beleza? beleza. Aí a gente só divide quando é divisível mesmo. Muito bem, então, continuando aqui, passamos o 12 para o outro lado, fica menos 12x, aqui fica menos 1, aqui fica menos 2, e pronto, né? Agora a gente junta aqui, 3 euros menos 12 euros, tu fica com uma dívida aí de menos 9 euros. E aqui tu fica com uma dívida de, juntou duas dívidas, né? Uma de menos 1 e uma de menos 2, menos 3 de dívida. Pronto, agora para terminar, o menos 9 vai para baixo dividindo o menos 3. Menos com menos dá mais. Então a resposta vai ser positiva. E se você quiser dar uma simplificada, 3 nonos é a mesma coisa que 1 terço. É só você pensar que tu vai dividir em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Uma forma simplificada dessa resposta é essa, 1 terço. Beleza? Tá bom. Muito bem, então temos muitos passos aqui, né? Mas a gente vai focar, não vamos ignorar a parte da pizza, vamos focar só nisso. Bem, agora eu vou colocar embaixo a conta para você fazer, tá bom? Vai Tá bom. ficar, vai ser bem parecida com a minha. 3x sobre 2 mais 1/4 igual a menos 1 sobre 12 mais x. Beleza? Beleza. Olha, desculpa, eu tô até com medo de perguntar, mas na verdade eu continuo não entendendo aquele pedaço que eu perguntei antes. Isso é só dividir, eu não sei nem como explicar mais aquilo. Só dividir. Eu pego os números que estão no denominador, coloco um enfileirado aqui com o outro e divido. Vou dividindo, até não sobrar mais nada. Tá bom. E o resultado das divisões são o embaixo. O resultadinho das divisões você multiplica e você chega no mínimo múltiplo comum. Ok.
Consegue ver tudo aí? Consigo. Se você não está afim de fazer o mínimo múltiplo comum, você pode pensar qual é o primeiro número que aparece na tabuada do 2, do 4 e do 12. Não é muito difícil você pensar, né? Porque são números ali, né, que aparecem com bastante frequência. Qual é o primeiro número que aparece na tabuada do 2, do 4 e do 12? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12 vezes 1, né? Então, tem um número aí que aparece na tabuada, né? Primeiro, da mesma forma que aqui, né? Qual que era o primeiro número que aparecia na tabuada do 2, do 3 e do 6? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 1. 3 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, por isso que era o 6, né? Primeiro número que aparece na tabuada de todo mundo, certo? Certo, agora. O mínimo múltiplo comum é o cara que aparece primeiro na tabuada de todo mundo. Então, você tem essa conta, que é um jeito rápido de achar isso, ou você pode, por exemplo, escrever a tabuada de todo mundo aqui e ver qual é o primeiro que aparece. Beleza? Ok, Então, a escolha é sua. Eu vou no banheiro e já volto. tá bom. E aí, como está a nossa continha? Ah, ainda estou fazendo. Ah, maravilha. Qualquer dúvida é só perguntar. Tá bom.
Você mora onde aí em Portugal? Eu moro na Alemanha, na verdade. Ah, mas Mas eu quer vou me fazer o mudar. exame português para fazer faculdade lá, então. Esse é o plano. Legal. Eu já achei o determinador, agora eu tô só fazendo a equação. Ah, é? Então, quem que é o denominador? Quem que foi o mínimo múltiplo comum? Me conta. Calma agora. Foi o 12, certo? 12, exatamente. Tô só um frio na barriga por um momento. É o 12. É o primeiro que aparece na tabuada de todo mundo. Tá bom. Acho que eu acabei. Vou te mandar a foto. Isso foi bem rápido, hein? Me mande aí, vamos ver. Terminou numa fração. Eu preciso fazer a divisão da Não, fração? não. Não precisa, não. Vamos ver. Gostei da sua tentativa. Vamos ver se está certo. Você achou que é o 12? Ah, que maravilha. Você multiplicou certo, em cima e embaixo, pelos números que fazem dar 12. Perfeito. Tava todo mundo errando isso. Você é a primeira em muito tempo que não erra. Então, 18x menos Surpreendente. 18x menos 12x dá 6x. E ali menos 4, passou de 25, perfeito, nota 10. Feito, 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 feito. Muito bom. Nota 10. Então você já sabe resolver os sisteminhas. Eu não vou cobrar outro desse de você agora, mas vou te deixar uma tarefinha. Eu já vou escrevê-la aqui e quero te mostrar um último assunto para essa aula, que é o assunto de sistemas. Parabéns, estava tudo certo. Agora eu vou cobrar um outro de você aqui com os números mais feios. Aí, se você conseguir fazer aí e me mandar, eu vou achar bem legal. Ah, vamos avacalhar nos números. Vai ficar terço mais igual a 2 quintos mais x sobre 7. Pronto. Então é um númerozão bem horrível aí. Isso vai estar aqui no arquivo da sua aula, que eu vou mandar para você. Então, se você conseguir resolver essa equação aqui, está muito bom. Agora eu quero colocar sistemas, que é outra coisa ali bem fundamental da matemática, conseguir resolver sistemas. Provavelmente você lembra de alguma coisa do gênero, tipo x menos y igual a 10, x mais y igual a 20, e a gente quer saber quem é o valor do x e quem é o valor do y, que satisfazem essas duas equações ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A gente chama isso de sistema. Que existe uma série de valores que satisfazem as equações separadamente. Por exemplo, eu posso colocar 20 aqui e 10 aqui. 20 menos 10 dá 10. Eu posso colocar 50 e 40. 50 menos 40 também dá 10. Só que se eu colocar 50 e 40 aqui embaixo, não dá. 50 mais 40 dá 70, não dá 20. Então, eu tenho que encontrar os valores que satisfazem ao mesmo tempo. E uma forma de encontrar os valores que satisfazem ao mesmo tempo, existem várias, eu vou te mostrar aqui, é mais interessante para esse caso em específico, que é a soma de equações. Vai somar as equações. Então, você vai pensar termo a termo aqui, x com x, y, número com número. X mais x é 2x. Né? X mais x, 2x. Menos y mais menos y, que é o primeiro, mais y, vamos ver aqui do lado, menos y mais y. Quanto que dá isso? Bem, mais com mais dá mais, né? Então vai ficar y mais y.
Eu não sei quem é Y, mas eu sei que uma coisa mais a sua versão negativa dá zero. Eu não sei quanto dinheiro eu tenho no banco, mas eu sei que se eu somar essa versão negativa do meu dinheiro, eu vou ficar com zero dinheiro no banco. É isso, é óbvio. Porque a gente está vendo nessa ordem. Se eu visse como Y menos Y, ficaria mais claro. A ordem não altera nada, né? A ordem que você faz a sua conta não altera. Você pega o dinheiro no banco e coloca a dívida. Ou se você tem uma dívida e coloca dinheiro no banco, no final das contas, você fica com a mesma quantidade lá. Então, a coisa é que, só para resumir, isso aqui dá zero. Mais zero. Só que mais zero a gente nem coloca, né? Porque somar zero não muda nada. Só vai ficar uma coisa horrorosa ali no meio. Agora, 10 mais 20 dá 30. Então, recapitulando o que eu fiz aqui. Eu percebi que isso é um sistema, eu preciso encontrar a resolução desse sistema. Preciso, de alguma forma, relacionar essas equações. Então, eu somei elas. Por que eu somei elas? Porque eu percebi, em outra situação, para outra pessoa, talvez fosse mais interessante de outro jeito. Mas eu achei melhor fazer com soma. Então, x mais x, 1x salada mais 1x salada é 2x saladas, menos y mais y dá zero. Eu não sei quanto é y, mas eu sei que uma coisa mais a sua versão negativa é zero. E 10 mais 20 é 30. Muito bem, então agora como 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Você só Tá? esqueceu do. Você só deixou o Y de lado. É, porque nesse caso ele desaparece de fato, ok? Ok. Porque menos y mais y dá zero. Agora eu achei o x, só que nós precisamos achar o y também. Então eu posso agora vir aqui nessa primeira equação e no lugar do x eu coloco 15. Porque não é x menos y igual a 10, e o x não é 15. Então, posso ir na primeira, poderia ir na segunda também, se eu quisesse. Mas eu quis pegar a primeira. No lugar do x, eu coloquei 15. Então, eu agora passo esse 15 para o outro lado. Ele era mais 15 e ficou menos 15. Tudo bem? Ele estava somando, foi para o outro lado, subtraindo. Era positivo, foi para o outro lado, negativo. Aquela história que a gente já conversou no começo da aula, né? Daí, aqui vai ficar menos y. 10 menos 15 é menos 5. Tem 10 euros. Vai gastar 15, fica com uma dívida. Bem, menos y igual a menos 5, então significa que as suas versões positivas, né? É a resposta. Y é igual a 5. Se menos y é igual a menos 5, é porque o y é 5. Beleza? Beleza. Pronto, então tá aqui a outra resposta. Muito bem. Eu vou pôr um sistema para você resolver, bem semelhante. Se não der, não tem problema. Eu gostaria que você tentasse por conta própria um pouquinho. Tá. Se não conseguir, eu faço e te deixo um de tarefa, beleza? Deixar aparecendo tudo que eu fiz aqui. E agora eu vou colocar um sisteminha para você fazer. Vamos lá, vai ser bem semelhante ao que eu fiz, beleza? Assim, só vai mudar os números do outro lado. Lá é a ordem que eu vou colocar as coisas. Ok. Menos 5. E aqui, não sei se isso vai dar fração, se der, fazer o quê, né? Se der, fazer o quê? Vou trocar as letras também. Vai ficar y primeiro, menos mais x, é isso. Y menos x é aquilo. Beleza? Ok. Esse é o Você sistema. trocou os sinais, agora vai dificultar meu cérebro. Bem, por isso que não é para copiar exatamente, né? Mas a lógica é a mesma, beleza? Uhum. Tá, vamos lá, com bastante paciência. E quando tiver fartando aí um minutinho para terminar a aula, você me manda uma foto. Daí eu vejo como é que está, como é que não está, tá bom? Tá bom.
O y deu uma fração. Agora eu divido na calculadora e... Não. Bem, o y deu uma fração? Isso é problemático. Bem, deixa eu ver a conta do y. Se tiver tudo certo, tá tudo certo, beleza? Ok. É que depois eu vou ter que usar o y para colocar no sistema, então. Uhum. Eu sei, mas por hora eu quero ver só seu y, tá? Calma, você quer a foto do y ou você tá... Só dá conta do y por enquanto. Ok. Agora não, cara. Não. Tu já falas alemão? Já, um pouco. Podia falar um pouco agora, mas... Eu tenho perguntado em alemão. Sprecht du Deutsch? Acho que é isso, né? Ja, ich kenne ein bisschen Deutsch. Poxa, aí sim, agora eu te dei moral, hein? É uma língua meio... Ah, é difícil. Eu não gosto, mas eu falo na base da raiva. Parece que todos os alemães falam na base da raiva, mas eles... muito bem. Eu já fui em Düsseldorf uma vez, bem bonito aí, a Alemanha. Legal. 2y, Eu moro perto de Munique. perto de Munique? Munique é mais pro norte, né? Alguma coisa assim. Eu não tenho certeza, estou aqui há um ano. Eu acho que não, eu acho que Berlim é para o norte. Berlim, é verdade. Não, geografia de Alemanha não é meu forte. Sim, você está certo, perfeito. E agora você teria que pegar este número, jogar na equação e encontrar o x. Mas se você conseguiu isso, já estou muito feliz. Parabéns. E o parabéns. x se anulou igual no outro. Neste caso se anulou. Daí depois você pegaria o menos 7,5 aí, que é o resultado dessa conta, né? Poderia colocar menos 7,5 no y e fazer sem a incomodação de frações, né? Mas tá muito bom, foi um avanço assim. Sério, é que o meu problema é que na minha vida toda eu me mudei muito de escola. Eu já morei na Inglaterra, eu morei na Irlanda, eu falo inglês, alemão, português. Só que nessa de mudar de escola, eu afundei um monte de matérias, e matemática é uma delas, então... E que droga tu precisar de matemática para passar nessa prova da Então, examinação, hein? Mas também é importante eu aprender matemática porque não saber é muito ruim, então... Faz bem pro cérebro ter esse outro conhecimento. Mas, poxa, parabéns pelas línguas aí. Eu estudo alemão, assim, meio que no Duolingo, há uns anos, e não consigo ver muito avanço. Não consigo ver muito avanço. Mas... Foi difícil, porque, assim, me parece que para quem sabe inglês, o alemão é mais fácil. A gramática, pelo menos. Tem várias palavras que são parecidas no inglês. É verdade. Muito bem. Alles klar. Então tá bom. A gente se fala aí. Tomara que tu queiras mais aulas. Eu vou te enviar tudo que a gente fez. E vou te passar a tarefinha logo que eu tiver um tempinho, beleza? E logo que o vídeo estiver pronto, eu também te mando, beleza? Tá bom. Obrigada pela aula. Eu que agradeço. Tchau, tchau.